Caminho da Universidade, mais uma vez, traz aquela pessoa que nos deu uma aula na última vez que entrevistamos, a querida professora Ariane Friedel. Essa gaúcha que conquistou o seu espaço aqui na América, específico aqui na cidade de Chicago. E mais uma vez vamos conversar com ela. Como o programa chama-se Caminho da Universidade, vai servir essa entrevista como uma inspiração para muitos jovens que pretendem vencer na vida. E são diversos os caminhos. A Ariane optou vir para a América e é realmente uma pessoa de valor aqui em Chicago e continua sendo ainda de maior valor no Brasil. E é com ela que nós vamos conversar, conforme nós havíamos prometido, mais um programa com a professora Ariane. Professora, mais uma vez, programa Caminho da Universidade, da TV Milênio, filiada à Rede Cultura, está conversando com a senhora. E para nós é uma satisfação bater um papo. Nosso primeiro programa foi um sucesso, chamou a atenção de todos que assistiram e queremos, mais uma vez, oportunizar os nossos telespectadores em relação a uma história de vida da senhora. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada, professor Vitor. Eu é que agradeço essa oportunidade, que realmente são raras, oportunidade de podermos conversar com a nossa audiência do Brasil. E para mim é muito, muito importante. E eu agradeço muito essa oportunidade. Muito bem. Professora Ariane, sabemos que a senhora é uma gaúcha. Né? E todo gaúcho tem esse orgulho, quer dizer, todo brasileiro tem esse orgulho. Nos fale um pouquinho o porquê optar de vir morar aqui nos Estados Unidos, Chicago. Nos fale um pouco da sua trajetória aqui nos Estados Unidos. Bom, posso começar com, se eu vou falar alguma coisa sobre os Estados Unidos, eu posso começar que eu me formei em música no Instituto de Belas Artes da Universidade do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E dali eu fui morar em São Paulo e depois vim aos Estados Unidos novamente para buscar mais, como todos nós pensamos, uma vida melhor. E ao mesmo tempo, o trabalho, eu acho que não só o trabalho, mas os estudos, que parece aqui ser muito importante e que no Brasil é difícil de se conseguir. Então, quando, para minha surpresa, chegando nos Estados Unidos, não, é uma coisa que eu não esperava, não aceitavam meu diploma brasileiro. Então, não reconheceram o seu curso? Não reconheceram, assim como não reconhecem da maioria dos estudantes que vêm para os Estados Unidos. Você pode ter um mestrado no Brasil, você tem que refazer outra vez. Eu tive que fazer novamente e fiz o bacharelato em matérias gerais e concentrado em ciência política internacional. Porque eu tinha, é interessante porque era uma área que eu não estava ligada no Brasil, mas aqui, através de uma outra organização voluntária, que foi a primeira organização voluntária a qual eu me associei, despertei esse interesse de conhecer mais acerca do mundo inteiro. E essa organização realmente, até hoje eu pertenço, mais de 40 anos que eu sou membro dessa organização, é o Y International Service Clubs, em muitos lugares conhecido como o Y's Men's Club, e me deu uma oportunidade muito grande de conhecer o mundo. Conhecer o mundo através das pessoas com quem eu tinha contato, que vinham a Chicago, e também através de outros programas dos quais eu participei, que eu tive a oportunidade de sair. E me deu essa oportunidade, essa abertura, de uma certa maneira abriu meus horizontes para o resto do mundo, que o mundo não era só aquele lugar em que você vive. E tive voltando aos estudos, eu tirei a concentração em ciência política, depois tirei meu mestrado em espanhol e estudos interdisciplinários de espanhol, que abarcava coisas do meu interesse, que eram história, literatura, política, cultura
da América Latina. E, então, isso para mim foi uma coisa muito, muito interessante, muito boa. Eu me formei naquilo e depois eu comecei a trabalhar primeiramente com a YMCA, que é a ACJ, ou a Associação Cristã de Moças, dos Estados Unidos. E deste trabalho surgiu outras coisas. Nesse trabalho, fui diretora de Relações Internacionais para um centro internacional da ACM, aqui em Chicago, e depois dali fui diretora de Assuntos Internacionais, Relações Internacionais, para a Universidade de Illinois, em Chicago. Muito bem, professora. Eu percebi que na sua resposta você deixou clara que veio em busca do conhecimento, ampliar os horizontes na questão científica e acabou fazendo outra graduação, fazendo mestrado, consequentemente abriu os caminhos para se tornar uma professora universitária. Mas vamos falar agora um pouquinho, professora, em relação à vida familiar, porque sua vinda para cá não tinha o objetivo de formar uma família na América. Não. E tudo é consequência. Nos fale exatamente desse momento importante que está aí há 50 anos, já filhos, filhas e netos maravilhosos. Nos fale da sua família aqui nos Estados Unidos. Realmente o senhor tocou num assunto muito sério. A intenção, quando eu vim aos Estados Unidos, não era ficar nos Estados Unidos. Eu vim com meu marido, era recém-casada, e meu marido era cientista no Brasil, no Instituto de Energia Atômica, e na época da ditadura cortaram todas as verbas para pesquisa. E ele não tinha como fazer pesquisa da maneira que ele gostaria. Então, a ideia dele foi de vir para os Estados Unidos e ficar por algum tempo. E nossa ideia é 2, 3, 5 anos no máximo. Não era a ideia de nos estabelecermos aqui, mas depois de alguns anos, foi muito difícil para o meu marido separar da pesquisa que ele estava fazendo aqui e voltar ao Brasil. Então fomos ficando, nasceram os filhos e foram crescendo, e uma vez que os filhos entram na escola é muito difícil. Nós íamos sempre ao Brasil, porque aqueles laços familiares com o Brasil sempre foram muito grandes, com a minha mãe, meus irmãos e todos. E esse laço de afinidade ficou muito, muito gravado para mim. Eu acho que a família é a coisa mais importante que existe. E não importa o que se faça na vida. Os filhos, principalmente, são a razão de se viver, de se querer obter uma coisa melhor para eles. E aí eu achei que realmente a escola aqui nos Estados Unidos, meus filhos tiveram uma oportunidade muito maior do que teriam no Brasil. Não só, talvez na escola primária, talvez no Brasil ainda se tem, aqui também é tudo grátis na escola primária. Escola secundária, mesma coisa. Mas quando chega na universidade, aqui é muito caro. Uma das coisas que nós não nos damos conta é que no Brasil, talvez não tenhamos tantas escolas tão boas quanto aqui nos Estados Unidos, mas a escola lá ainda é gratuita. Aqui não é. Aqui custa muito caro. E para se pôr um filho na universidade aqui, os pais começam a fazer uma poupança. Exato, a poupança começa desde que o filho nasce. E a pôr aquele dinheiro separado, porque sabe que vão ter que pagar a universidade. Então, isso é um tema diferente, porque o brasileiro tem a ideia de que se vem aos Estados Unidos e qualquer um fica rico, logo acha emprego, e é completamente diferente, muito, muito diferente. Uma pessoa tem que realmente se dedicar muito, trabalhar muito, para poder vencer aqui nos Estados Unidos e para poder competir com outros americanos que são nascidos aqui, né? E isso não é uma coisa fácil, é bem difícil. O que tem de mais fácil, eu acho, aqui nos Estados Unidos é a oportunidade. Tem muitas oportunidades de se realizar alguma coisa em muitas áreas. As opções são muito grandes, que talvez não tenham tantas no Brasil. E a educação, apesar de que eu acho
que a educação minha no Brasil, na época em que eu estudei na escola secundária, era muito superior à educação da escola secundária aqui nos Estados Unidos. O que se aprende, o que se aprendia, tem que falar da minha época porque é só o que eu conheço, o que se aprendia era muito, muito mais do que o que eu vejo minhas netas e que eu vi meus filhos aprenderem aqui na escola secundária. Vai se fazer especialização na universidade, mas a parte da matéria geral, aquele conhecimento geral do mundo, muito, muito mais completo no Brasil, que realmente, na minha época, seguia o sistema europeu, não seguia o sistema americano de educação. Então, isso para mim foi uma coisa, aquela combinação dos dois, porque quando eu via que meus filhos eram um pouco falhos numa área, nós complementávamos, porque eu achava muito importante que eles soubessem sobre geografia geral do mundo. O que está acontecendo? Porque tem outros países no mundo, não é só aqui. Isso não se aprende aqui nos Estados Unidos, muito, muito pouco. No Brasil se aprende. No Brasil se tem uma visão muito mais ampla do resto do mundo do que aqui. Muito bem. É importante você estar dando depoimento em relação à sua formação lá no Rio Grande do Sul, né, comparando com a atualidade junto aos filhos e, no caso, aos netos. Professora Ariane, nós estamos encerrando o primeiro bloco, nós vamos retornar já para o segundo bloco para conversar mais sobre essa experiência, sobre essa lição de vida de alguém que veio do Brasil e hoje é uma vencedora aqui nos Estados Unidos. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e a nossa convidada de hoje é a querida professora Ariane, que já deu um show no programa passado e hoje está falando da sua experiência, enfim, uma referência, um exemplo para aqueles que sonham um dia vir à América ou aqueles que sonham se realizarem no Brasil e darem importância pelo que o Brasil realmente é. É rapidinho, nós já retornamos com o programa Caminho da Universidade.